qual é a pergunta de hoje que a gente vai estar, né, buscando responder, tá? Então vamos ver aqui. A pergunta é a seguinte: Deus ama ou abomina o ateu? Essa foi uma pergunta que chegou a nós. Essa é uma das perguntas, porque outras a gente juntou aqui para tentar responder numa pergunta só. Mas Deus ama ou abomina o ateu? Tá? A gente, para entender Deus, olha a questão da teologia que eu acabei de falar, né? O problema da teologia, nós temos o defeito de antropomorfizar tanto Deus quanto quem Deus é. Então a gente quer entender Deus pelos limites que nós temos. Moisés fez isso. Olha Moisés entrando de novo, né? São exemplos bons de ruindade, digamos assim, né? De uma maneira que nós também faríamos a mesma coisa que Moisés fez. Moisés não é pior do que nós, não, né? Mas Moisés, veja só, Moisés, diante da revelação de um Deus de amor, porque a revelação de Deus é toda nesse tópico, amor, né? Então veja, diante de um Deus de amor, ele entendeu, pelos preconceitos dele, pela formação dele, pelo histórico dele, ele entendeu que Deus, por amor, deu ordem a ele para entrar com o povo em Canaã e matar todas as pessoas, de criança ao idoso. Ele entendeu isso. Compreende? Então essa é a teologia dele. Essa é a teologia do Antigo Testamento. Essa é a teologia, né, dentro da compreensão daquela época. Ok? Essa teologia é falsa. Ela é mentirosa. Né? Não é uma coisa que quer ser mentirosa, não. Ela é mentirosa porque ela não apresenta a verdadeira revelação de Deus. Deus é amor. O Deus que Moisés diz acreditar e que nós também cremos é um Deus que se quisesse realmente dar aquela terra para aquele povo, se essa realmente era a vontade dele, não era matando as pessoas, mas era convivendo com as pessoas. Porque Deus ama aquele povo de Israel, como ama também os que eles entenderam que deveriam matar. Esse é o Deus da revelação, não é o Deus que Moisés compreendeu. Entende? Então, muito bem, vamos ver aqui. Deus ama ou abomina o ateu? Né? Deus ama ou abomina? Vamos ver aqui o que é que a gente tem de argumentos para a gente conversar sobre isso. É ótima esta pergunta por vários sentidos. Um deles é que temos em mente, talvez porque colocaram isso em nossas crenças, que o pior dos pecados, o pior dos pecadores, é o que nega a Deus, o que desmente a existência, a atuação criadora do Todo-Poderoso. Muitas vezes temos essa crença, né? A pior ofensa a Deus é dizer que ele não existe. Veja só o que é antropomorfizar Deus. Então, eu me ofenderia com isso, então Deus se ofende também. Segundo, Deus ama todo ser humano. Toda a Bíblia, toda a revelação divina, toda a vida de Jesus, seus ensinos e exemplos são claros em mostrar o eterno amor de Deus, a sua essência amorosa. Não há como haver qualquer motivo para Deus não ser o que ele é, e assim amar todo ser humano sem nenhuma acepção de pessoas. Terceiro, tem muito a ver com o que Jesus disse na cruz diante de seus algozes, diante daquele povo mentiroso e falso,
Aquele que no início da semana estava gritando o nome dele como Salvador, diante da morte que eles estavam apoiando, aplaudindo a todo fôlego, diante de tudo aquilo que os homens e os religiosos são capazes. Ele orou a Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Em outras palavras, perdoa, pois são vítimas do domínio do pecado. Esse é Deus. Esse é Jesus. O ateu não é pior que qualquer um de nós. Inclusive, não é pior que o melhor dos religiosos. Qualquer ateu não é pior que qualquer apóstolo ou qualquer profeta bíblico. Todos são pecadores e esta situação se manifesta em cada um de uma forma ou outra. Quinto, o ateu tem muita semelhança com o religioso que se diz de Deus, que se diz povo de Deus, mas vive e age contrário a Deus. Por exemplo, os judeus que mataram Jesus em nome de Deus e os cristãos que matam de muitas maneiras as pessoas em nome de Deus. Muitas vezes, os ateus demonstram mais amor para com as pessoas do que os religiosos que se dizem agradáveis ao Senhor. As estatísticas mostram que os países com mais ateus são os países que mais se preocupam com o bem-estar social do povo. São os menos capitalistas, os países onde tem mais ateus. Dê uma olhada nas pesquisas que estão no Google, tá? 6. Agora, precisamos considerar que, na verdade, não existe ateu. Primeiro, porque o Espírito Santo convence de verdade. Convence de verdade todo ser humano e para isto é necessário que a pessoa tenha acesso a ele. Como poderia estar convencido disto se não cresce em sua alma nisto, em um Deus a quem ofende com seu jeito de ser e viver? Todo ser humano está convencido da sua situação pecaminosa. Entendeu? É uma obra do Espírito. E o Espírito não depende de uma situação. Todo ser humano está convencido. Para isso, é preciso que, no fundo, a pessoa creia em um Deus ofendido, um Deus que quer uma coisa e ele que vive e é outra coisa. É assim que o convencimento funciona. Então, é preciso crer nesse Deus para que possa passar por esse convencimento. Então, esse é o primeiro argumento por que não existe ateu. 7. Segundo, não há ateu porque a própria ação do ateu mostra que ele acredita em Deus. O ateu, com suas lógicas e argumentos, é uma das pessoas mais convictas que defende mais convictas do que defende, que se pode encontrar. Só pode haver esta convicção a respeito de algo que se acredita existir. Por exemplo, não cremos em fantasmas. Por isso, não perdemos tempo formulando argumentos para provar que fantasmas não existem. Batemos nas costas das pessoas
Cadê? Batemos nas costas da pessoa e seguimos em frente como se nada tivesse acontecido. Ou seja, aquela pessoa que fica falando, olha, eu vi fantasma, eu acredito em fantasma. Você dá um sorrisozinho, bate nas costas dela e vai embora. Você não tem argumento para provar para ela que fantasma. Você não tem essa preocupação. Não existe. E acabou. Ah, mas a pessoa acredita, mas isso não é importante. Você não liga para isso. Porque não existe. Uma hora ela vai descobrir que não existe. Né? O ateu, não. Ele precisa arranjar argumentos fortes para ele mesmo. E depois para as outras pessoas. Ok? 8. Terceiro, para ser ateu, ou dizer que é ateu, a pessoa tem que lidar com muita intelectualidade. Pois não é qualquer argumento que vai deixar satisfeita uma mente pensante, capaz de enfrentar a realidade interior da existência ou da não existência de Deus. Assim sendo, normalmente, os ateus são pessoas inteligentes. E a inteligência é um dos instrumentos divinos para lidar com os seres humanos. Deus fala e usa a todos no que quer fazer e falar, mas as pessoas inteligentes são mais fáceis nesse sentido. O apóstolo Paulo, em relação aos apóstolos analfabetos, fez e falou muito mais do que eles todos juntos. A inteligência dos ateus que os obriga a brilharem nos argumentos que produzem contra Deus é também o que mais os impedem de serem ateus, pois é impossível ser ateu sendo inteligente. Impossível. Quem é inteligente, ele olha, vê tanta perfeição, é impossível. A inteligência dele não permite que ele creia que isso tudo é o acaso. Entendeu? Então, a inteligência que o leva a criar argumentos fortes é a mesma inteligência, né, que faz com que eles duvidem, não acreditem nesses mesmos argumentos. Muito bem, é uma luta intensa, tá? É uma luta intensa que eles vivem. 9. Podemos afirmar que é certo que eles não são ateus em relação a Deus. A divindade em si mesma, mas em relação ao Deus que as pessoas dizem que acreditam. O Deus falso e enganador que as pessoas dizem professar em seus cultos e nas relações cotidianas. O Deus que os incentivam a maltratar os outros seres humanos para protegerem coisas, instituições, crenças e outras coisas menos importantes que as pessoas para o próprio Deus. Recentemente, eu conversei com um que se diz ateu e ele dizia exatamente isso. Ele dizia, eu não acredito em Deus. Porque se existisse Deus, como é que pessoas que dizem crer em Deus defendem armas, defendem mortes, defendem violência, defendem uma série de coisas que naturalmente se imagina que sejam contra Deus. Então, não é que eles não acreditam em Deus. No fundo, eles acreditam. Não tem como fugir disso. Mas eles não acreditam é nesse Deus que nós falamos para eles. Esse Deus que promove guerras. Esse Deus que leva os Estados Unidos a gastar bilhões de dólares
não com a fome do mundo, mas com armas. Um povo que se diz de origem das 13 colônias cristãs. Bilhões em armas, não em comida, não em alimento, não contra a fome, mas em armas. Esse Deus, eles não acreditam. E eles lutam contra esse Deus. Percebem? E 10. Mas mesmo que houvesse ateu, mesmo que existisse um ateu, ainda assim Deus os amaria muito. Muito. Por piores que eles fossem negando Deus e a sua realidade amorosa, ainda assim seriam alvo do maior e melhor amor do Senhor para com cada um deles. Então, esses argumentos é o que nós temos para falar sobre Deus ama ou abomina o ateu, tá? Respondendo a essa questão.